Agora vamos ver a Amanda Cray querendo queimar o governo Trump. O melhor presidente que os Estados Unidos já teve em todos os tempos. Igual ela fazia com o Bolsonaro aqui no Brasil. Vamos ver o que ela vai dizer da economia do governo Trump. A desescalada do conflito comercial trouxe fôlego às bolsas de valores. Wall Street e índice Bovespa fecharam a semana no azul, a semana passada. A guerra de tarifas virou uma guerra de versões. Trump disse em entrevista à revista Time que recebeu um telefonema de Xi Jinping e que as negociações com a China estão andando. Pequim rebateu com um post na rede social da embaixada do país dizendo o seguinte: China e Estados Unidos não estão em nenhuma negociação sobre tarifas. Independentemente de quem esteja falando a verdade, os mercados interpretaram da seguinte forma. Por um lado, está claro que Trump quer negociar e espera uma sinalização da China. E Xi Jinping, por mais durão que possa parecer, recuou e isentou alguns produtos americanos da tarifa de 125%. Ainda conduz uma rodada de questionamentos para saber das empresas na China quais são aqueles produtos críticos que não têm substitutos e precisam de isenção, apesar da China não confirmar oficialmente essa informação. Eu conversei com o professor Marcos Vinícius de Freitas, que é da Universidade de Relações Exteriores da China. Ele diz que não duvida que o recuo aconteça em alguns setores específicos. Lembrando que os americanos também abriram exceções para os produtos eletrônicos há algumas semanas. A verdade é que nenhum dos dois países, nem China nem Estados Unidos, consegue ser totalmente independente. Semicondutores, por exemplo, são um problema para a China. Ela precisa dos chips americanos e de mercados da Ásia. Nessa troca de acusações, sobrou até para a gente, para o Brasil. Trump disse que ficamos ricos às custas das tarifas que cobramos dos americanos. Se a economia fechada tivesse tornado o Brasil um país rico, quem sabe daríamos razão ao republicano. Trump insistiu nessa mesma entrevista à Time que há muitos acordos comerciais com vários países em andamento, embora não dissesse quais nem quando seriam anunciados. Essa semana começa com uma enxurrada de balanços corporativos nos Estados Unidos. Mais de 1/3 das empresas do S&P 500 vão divulgar esses balanços, lideradas por Apple, Microsoft e Amazon, além de dados de emprego nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, que já refletem lá fora um período pós-anúncio de tarifas. Ou seja, meus amigos, a semana promete. Vamos começar com as bolsas da Ásia, que já estão fechadas a essa altura, um fechamento misto, Tóquio mais lento de queda. Passando a próxima tela para as bolsas europeias, que estão a pleno vapor em negociação. Paris, leve alta de 0,70. Tem um termômetro de que o pior humor dos investidores, aquele mau humor das últimas semanas, passou. Semana passada já foi expulsada essa recuperação, que pelo visto continua na segunda-feira. Vamos ver se esse bom humor resiste a essa enxurrada de indicadores que serão divulgados ao longo dos próximos dias. Quero dar uma olhada também, te mostrar como fecharam as bolsas de Wall Street na sexta-feira, só para a gente relembrar, né, gente, rememorar aqui rapidamente. Percebe aqui que a bolsa que é focada nas ações, nas empresas de tecnologia, é a que vem puxando essa alta. Você teve os balanços de algumas dessas empresas, Tesla, por exemplo, por mais que o lucro tenha caído 71% no primeiro trimestre, aquela declaração de Musk de que vai se voltar mais para Tesla e vai se ausentar de Washington, ficando lá apenas 1 ou 2 dias por semana no máximo, animou os investidores que voltaram para Tesla. A verdade é que a China ficou mandando no mundo, pô, durante mais de 20 anos, 30 anos aí, cara. Só que agora os Estados Unidos tem um presidente forte, um presidente de verdade, que vai botar ordem nessa porra, tá ligado? Acabar com essa bagunça que tava no mundo aí, mano. Por isso que eles estão desesperados. E fica essa jornalista aí, Amanda Cray, que é uma globalista de esquerda, falando que o Trump tá errado, que não tinha que ter tarifa. Tem que ter tarifa sim, irmão. E isso aí vai beneficiar. Quando o Bolsonaro voltar em 2027, vai beneficiar o Brasil e muito, cara. Trump e Bolsonaro estão fechados, pô. Por Kelly, lá de El Salvador, mais o presidente da Argentina, Milei, todo mundo junto. A esquerda já era, não vai voltar tão cedo pro poder. Isso se voltar. Vamos continuar vendo aqui ela falando algumas mentiras. Então é isso, gente. Para quem nos acompanha na televisão, vou chamar um breve intervalo comercial, mas brevíssimo. Vocês ficam com a gente, não saiam daí, porque tem entrevista já já. E para quem nos acompanha pelo YouTube, eu quero trazer mais alguns dados. Primeiro, o IPCA 15, que é aquele nosso índice de inflação, o índice oficial de inflação do IBGE. É lógico que o 15 é sempre uma prévia
do mês fechado de abril, mas ele já dá uma bela indicação. Então a gente separou aqui esses dados na tela, que saiu depois do nosso programa ter terminado, então a gente não passou esses dados com vocês. Olha, em abril, né, até o dia 15 de abril, ficou em 0 da FGV Ibre, é um especialista, e ele me chamou a atenção tanto para essa alta persistente da alimentação, acima de 1%, alimentos subindo, acima de 1% por mês é muita coisa, alimentação fora de casa, por causa dos lanches, também subiu. E outra, a inflação de serviços continua exercendo uma pressão muito grande, o que justifica essa manutenção mais hawkish do Copom, né, num terreno restritivo, com uma política monetária apertada. Ainda está difícil para eles começarem a reduzir juros. Vamos ver como é que vem os dados de emprego essa semana. Canadá. Importante notar que hoje tem eleição no Canadá, vai ser a primeira eleição, pelo menos de um país muito relevante, após o anúncio das tarifas de Donald Trump. Você tem, de um lado, o Mike Carney, que é o atual primeiro-ministro, assumindo o lugar de Justin Trudeau, do mesmo partido de Trudeau, o Partido Liberal, e que é o favorito, segundo as últimas pesquisas divulgadas, mas com uma vantagem muito estreita, muito pequena, sobre o seu principal opositor, que é o Pierre Poilievre, do Partido Conservador. Esse Partido Conservador é bem ao estilo MAGA, né, o movimento Make America Great Again, é tipo um Canada First, só que isso caiu na popularidade dos eleitores nos últimos meses, porque eles estão tão zangados com o que Trump vem fazendo com o Canadá. Voltamos do intervalo da televisão, a gente está falando das eleições no Canadá que acontecem hoje. O atual primeiro-ministro Mike Carney, do Partido Liberal, é, assim, favorito, mas por uma margem estreita, qualquer coisa pode acontecer. No final do ano passado, o Partido Conservador liderava por 25 pontos percentuais, 25% de diferença em relação ao Partido Liberal. Com o Trump assumindo o mandato, impondo tarifas contra o Canadá, dizendo que o Canadá poderia se anexar, se tornar o 51º estado americano. O que aconteceu? O Partido Conservador, que é muito identificado com o Trump, caiu no desgosto dos eleitores, e o Partido Liberal de Trudeau, representado aqui por Mike Carney. O canadense burro pra caralho voltou na esquerda. Agora da guerra comercial, rapidamente. Ontem Trump escreveu na sua rede social, Truth Social, que se as tarifas forem, com as tarifas reduzidas, com as tarifas colocadas em prática, o imposto de renda de muitas pessoas será reduzido, com foco especial naqueles que ganham até $200 mil por ano. E faz parte da agenda do Trump também estender essa isenção de impostos que ele começou para os mais ricos em 2017, isenção de impostos mantida no governo Biden, e ele pretende ampliar isso nesse governo, e parte disso financiado pelo tarifaço. Houve uma série de pesquisas divulgadas nos Estados Unidos, pesquisas de popularidade, marcando esses 100 primeiros dias de Trump no mandato, e elas não foram nada animadoras para o republicano. A CNN, no fim de semana, mostrou que 39%, apenas 39% dos americanos aprovam como Trump tem lidado com a economia. É a menor taxa de seus 2 mandatos. E a NBC mostrou que as tarifas são impopulares. NBC, CNN, é tudo globalista, concorda com ela. Na China, gente, o que está acontecendo na China? Eles anunciaram até agora um plano para resgatar, para apoiar os trabalhadores das empresas mais afetadas pelas tarifas, mas ainda não anunciaram um grande plano de forte estímulo para a economia, por isso que a Bolsa até andou meio de lado, com uma leve queda na China. Tinha gente que estava esperando por isso, mas vários investidores entendem, analistas de mercado entendem que o Xi Jinping quer guardar algumas cartas na manga para ver como evoluem as negociações, possíveis negociações sobre tarifas com os Estados Unidos. De qualquer forma, os gastos do governo chinês no primeiro trimestre já aumentaram 4%. É bastante coisa, eles têm uma série de alavancas ainda para acionar, tanto de política monetária como de política fiscal.